Quando você paga a fatura correta e ainda assim existe um bloqueio de serviços. Nesse fluxo, pode acontecer erro no sistema da prestadora. Na prática é isso. Todo sistema ele pode ter uma falha. E eu já passei situações de que algumas linhas foram bloqueadas, não só uma, duas vezes não, tá? Já aconteceram algumas, que ocorreu o pagamento da fatura, só que as linhas foram bloqueadas. Em duas situações, se não me engano, de algumas que eu peguei, isso aconteceu porque o nosso financeiro, isso nosso que eu digo assim, o meu cliente, tá? Que eu tenho esse costume. Então, para você ficar ciente, não ficar viajando. O meu cliente, no caso, a gente tinha uma área financeira, só que esse financeiro ele pagou essas duas faturas com alguns dias de atraso. Eu não lembro se foram com 12, 14 dias, 15 dias, alguma coisa do tipo, mas antes dos 15 dias. Não sei se foi exatamente nos 15 ou muito próximo. E o sistema da prestadora ele não teve a mesma velocidade, junto, lógico, ao meio de pagamento, para ver aquele pagamento e não aplicar o bloqueio. E por isso as linhas foram bloqueadas, por mais que eu tivesse pago a fatura correta. Só que telefonia móvel, telefonia fixa também, ele ocorre o bloqueio parcial dos serviços com 15 dias da fatura em aberta. Então ocorreu isso e as linhas bloquearam. A forma de resolver isso foi: fala com a prestadora, passa as informações. Lógico, antes internamente eu já pedi o comprovante daquele pagamento, vi se o código de barras era o mesmo da fatura, estava correto, e conversei com o pessoal e solicitei. E nesse cenário, a gente identifica o erro, por exemplo, dessa maneira, pedindo o código de barras, no caso o comprovante de pagamento, e o código de barras ele vai me dar a exatidão, se a fatura foi a correta e se a data de pagamento foi a data de vencimento ou se foi algum outro. E aí a gente identificou, opa, foi o financeiro que atrasou um pouco esse pagamento. Nesse exemplo, pode ter outros cenários de você pagar no vencimento ou até antes do vencimento e a prestadora não vê. Isso pode ser um erro da comunicação do local que fez o pagamento com a prestadora, que eu também já vi isso, e normalmente o atendimento ele não vai conseguir confirmar isso, e ele vai ter que abrir um protocolo por uma área que a gente chama de back-office, ou seja, uma área atrás das linhas de frente, ele validar aquele comprovante. Normalmente o pessoal pede para você mandar, hoje em dia é muito mais fácil você fazer isso por e-mail, manda um e-mail com o comprovante daquele pagamento, que aí essa área da prestadora deve avaliar aquele comprovante e fazer isso de forma manual, caso não tenha sido visto de forma automática, como a gente está passando. Isso de e-mail eu estou te dizendo um exemplo. Tem prestadoras e prestadoras, e aí cada uma pode atuar de uma maneira diferente, mas normalmente eu acredito que seja dessa maneira. E identificou o erro, sabendo como aconteceu, o que é que a gente vai fazer para corrigir? É isso. E de preferência, peça para o atendimento desbloquear o serviço. Diz, estou aqui com o comprovante, estou te mandando e eu preciso que as linhas voltem ao normal. E normalmente você falando dessa forma, o pessoal consegue fazer o desbloqueio das linhas mediante toda essa situação. Você explicando que pagou a fatura correta, mas o sistema não identificou. Pode ser que um ou outro atendente diga, não, o senhor, eu não consigo fazer esse desbloqueio ou alguma outra coisa. E aí, infelizmente, você tem uma situação desagradável. Mas, acontecendo isso, tenta falar com a ouvidoria da empresa, tenta falar com outras instâncias. Se você ainda tiver contato, fala com a área de vendas, para ver se alguém consegue te auxiliar. Visto que o atendente não disse, liga para um outro, liga para o terceiro, liga para outra pessoa, vai que essa pessoa enxerga as informações e consegue fazer esse desbloqueio. Agora, eu já vi situações de o cliente todo mês pedir desbloqueio e aí realmente teve uma determinada época que ele foi bloqueado porque era todo mês isso. E aí era mais complicado, porque é um processo que a empresa faz e não tem uma regulamentação que diga, opa, eu tenho a obrigação de ter o desbloqueio, porque isso depende da identificação de pagamento da prestadora. Se ela não identificou, é uma falha que existe nos sistemas que a gente, como consumidor, não tem uma proteção legal. Porque na regulamentação, em algumas regulamentações, tem uma agora, não me tenho certeza a numeração dela, eu acho que é a 632, ela diz que o desbloqueio por pagamento, ou seja, algum bloqueio parcial, ele deve ocorrer 24 horas após a identificação do pagamento. Mas ele não fala desse erro que pode acontecer na identificação do pagamento.
Então, por isso que sempre conversando com a prestadora é a melhor maneira de resolver esse tipo de situação, tá bom? Então, como eu te disse, comprovante de pagamento, passa todas as informações, fala com a prestadora para que tenha o serviço de volta ao normal sem nenhum tipo de bloqueio.